Boa noite, pessoal. Chegamos a mais uma aula de saúde da criança, a aula de número 10. Hoje trago para vocês o estudo das doenças musculoesqueléticas e também metabólica, como também outras doenças frequentes na infância. Hoje nós vamos ver algumas doenças relacionadas ao sistema esqueléticos, como fraturas, tendinites, bursites, fibromialgia, entre outras. Como também vamos ver a síndrome da criança espancada, o lúpus, a febre reumática, a púrpura, doenças de Kawasaki, osteoporose infantil, hipertireoidismo, o raquitismo, escorbuto e a síndrome do bebê sacudido. As fraturas não são bem conhecidas como doenças, mas sim são lesões ocasionadas geralmente por tropeços seguidas de quedas ao chão, que na maioria ocasionam as fraturas, né, que está ligada geralmente às quedas ambientais ou quedas domésticas, afetando a maior proporção dos membros superiores, em clavículas, punho, antebraços e cotovelo. O tratamento dessas fraturas deve ser de forma à base de imobilização e, em alguns casos, se for uma luxação, é realizada a redução. E nos casos mais complicados, em situações em que ocorra uma fratura exposta, onde não só foi um ponto de fratura, mas vários, pode ser realizada algumas cirurgias. Um dos problemas também relacionado às doenças musculoesqueléticas da criança é a fibromialgia. Muita gente pode perguntar: existe fibromialgia em crianças? Existe sim, e está incluída nas síndromes de ampliação dolorosa da criança, e é muito similar à do adulto. Ela se apresenta com dor musculoesquelética crônica generalizada. Não se sabe a predisposição da doença, se é genética ou é a base de uma sensibilização do sistema nervoso central. Os sinais e sintomas são a base de dor e pressão leve na pele. O diagnóstico é através de anamnese e exame físico, utilizando-se sempre um índice, né, de dor difusa e uma escala de gravidade de dor da doença. O tratamento é realizado à base de atividade física regular, analgesia, relaxantes musculares e antidepressivos. Temos também a osteoporose, que é a perda de massa óssea, isto é a diminuição da densidade do osso e ocorre por diversos fatores, podendo levar a um nível de diminuição. O osso pode ficar mais fraco e suscetível a fraturas. Nas crianças, elas podem se apresentar de forma primária quando não há nenhuma evidência da densidade e quando é decorrente de um fator secundário, causado, no caso, por outras doenças, tipo doenças reumáticas, renais, endócrinas, alergia ao leite de vaca, ou seja, a intolerância à lactose, e certos medicamentos, como também a base de uma fratura, uma imobilização prolongada, pode-se vir a apresentar osteoporose. É uma doença assintomática. Já a febre reumática, ela se apresenta com febre e articulações sensíveis e dolorosas. É uma doença que pode ser resultado também da faringite estreptocócica, quer dizer, e também inadequadamente tratada. Isso é, quando a doença, a faringite, não é tratada adequadamente, pode ocasionar uma febre reumática e pode levar à inflamação tanto do coração quanto também para os vasos sanguíneos e articulações. O tratamento envolve medicações, às vezes pela vida inteira. Os medicamentos bastante usados para o tratamento da febre reumática sempre são a base de penicilina e alguns anti-inflamatórios.
Temos também algumas complicações musculoesqueléticas, que são as inflamações do tendão, as tendinites, que é a parte do músculo que se liga aos ossos. Geralmente, o que ocasiona a tendinite são movimentos repetitivos, né? Fazer o mesmo movimento por várias vezes. Algumas crianças desenvolvem isso na idade escolar, escrevendo, ou até mesmo, agora, como na era digital, o uso prolongado de celulares e computadores pode ocasionar as tendinites. E também tem as bursites, que é uma inflamação da bursa, ou seja, uma pequena bolsa cheia de líquido sinovial que serve de almofada para as estruturas das proeminências ósseas, ocasionando inflamação dessa bolsa, fazendo com que desenvolva as bursites. Temos também como uma doença metabólica, né, o hipertiroidismo, que a produção em excesso do hormônio tiroxina, que é o hormônio que ajuda no processo de metabolização do nosso organismo. Esse excesso faz com que ocorra o hipertiroidismo. Os sintomas geralmente são a perda de peso inesperada, batimentos cardíacos rápidos, irregulares, sudorese e a criança fica com irritabilidade. O tratamento preventivo, a ingesta adequada de iodo, frutos do mar, peixes, bacalhau, salmão e pescada contribuem bastante para a prevenção do hipertiroidismo. Os diagnósticos do hipertiroidismo geralmente é a base clínica e história do paciente, como também exames de taxas de T3 e T4 no sangue. Temos também algumas outras doenças metabólicas, né? Que são o raquitismo e o escorbuto. O raquitismo é uma doença dos ossos que afeta também crianças. E a deficiência de vitamina D e de cálcio faz com que a estrutura do osso fique fraca e os ossos fiquem alongados, tanto os ossos dos braços como os das pernas, e que se tornem frágeis e tortos. É uma doença bastante rara, mas a falta desses suplementos vitamínicos podem acometer e desenvolver essas doenças. Aí temos os escorbutos, que é uma doença causada por absorção inadequada da vitamina C, ou seja, normalmente as crianças entre 6 a 12 meses. Quando a criança tem uma alimentação exclusiva só de leite, à base de leite, o organismo dessa criança ele está com deficiência de vitamina C, que pode ocasionar posteriormente esse escorbuto. Né? O que a doença pode apresentar? Sangramentos gengivais, inchaço nas articulações e tonteiras, fraqueza e o incentivo ao consumo de alimentos balanceados e ricos em vitamina C podem ajudar a prevenir para o não desenvolvimento dessa doença. Aí temos também a doença de Kawasaki, certo? Que é uma doença que ocorre com a inflamação das paredes de alguns vasos sanguíneos do corpo e é muito comum em lactentes e crianças. Os sinais e sintomas são de estágios iniciais, incluem as irritações na pele e febre, abrange a febre alta e a descamação cutânea, e pode ocorrer vasculites, que é uma inflamação vascular, e pode comprometer tanto os gânglios linfáticos como também a pele, a membrana e mucosas. Temos como doenças também comuns que acometem as crianças a púrpura de Raynaud e Schnellen, a púrpura alérgica, como também a púrpura trombocitopênica idiopática. A púrpura alérgica ela é uma doença que causa inflamação
sangramentos nos pequenos vasos sanguíneos da pele e articulações sanguíneas da pele, como também do intestino e rins. E é mais comum antes dos 7 anos de idade, mas que pode afetar qualquer pessoa. Os sinais e sintomas geralmente incluem as manchas vermelhas, arroxeadas nas extremidades inferiores, edemas do abdominal e sangue na urina. A púrpura trombocitopênica idiopática, ela é uma doença autoimune caracterizada por níveis baixos de plaquetas, ou seja, ocorre quando o sistema imunológico ataca por engano as plaquetas. Em crianças, podem ocorrer depois de uma infecção viral. Os sinais e sintomas geralmente são hematomas, hemorragias e pequenas manchas vermelhas púrpuras no corpo. Aí temos o lúpus, o eritematoso sistêmico, que é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca os próprios tecidos. O lúpus pode afetar as articulações da pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. Os sinais e sintomas variam, mas podem incluir fadiga, dores nas articulações, manchas na pele e febre. O tratamento geralmente não tem cura, mas os tratamentos a base para estabilização dos sinais e sintomas pode levar o paciente com lúpus a uma boa qualidade de vida. Aí temos como também complicações na assistência à criança, algumas síndromes, que é as síndromes da criança espancada, que é reconhecida como aquela em que a criança é vítima de deliberado trauma físico, não acidental, mas provocado por alguém da família, ou pai, ou mãe, ou irmão, alguém da família, certo? Geralmente a criança pode ficar retraída, assustada, depressiva, não render até na escola. A criança às vezes pode aparecer na escola com um braço quebrado que ela mesma não fala por medo, por ameaças, o medo dos familiares. Às vezes esses traumas, né, de espancamento não aparecem uma, 2 vezes, mas é constante. E a maioria dos pais negligenciam a assistência, não levam os filhos para uma assistência diante de algum tipo, uma fratura por espancamento, não levam por até então medo de serem punidos por essa agressão. Mas é bem comum que essa síndrome da criança espancada resulta no medo, na depressão. A criança se desenvolve com alguns traumas e uma das maiores assistências relacionada a essas síndromes, né, da criança espancada é o acompanhamento da atenção básica juntamente com o serviço tanto da ação social como também psicológico. Aí vem a síndrome do bebê sacudido, que é uma lesão cerebral grave que resulta do balanço agressivo de um bebê ou de uma criança pequena, geralmente pode ser ocasionada por seu cuidador, pai, mãe ou outro cuidador, onde a criança é sacudida mesmo, com movimentos que podem afetar a caixa cerebral, né, ou o crânio da criança, causando irritabilidade, convulsões e até ocasiona uma respiração anormal. Pode ocasionar contusões, vômitos, em casos mais graves, dependendo de alguns casos, algumas crianças que são arremessadas de um ambiente para outro e pode ter uma contusão na cabeça, levando a um acidente grave, né? Um TCE. E pode levar até a cirurgia
para interromper o sangramento do cérebro. Essas são algumas das doenças que hoje trago para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas diante do que foi abordado hoje, aqui nessa videoaula, eu não não falei sobre os tratamentos e as orientações e cuidados dessas doenças. Por quê? O que é que eu quero? Falei sobre as doenças, dei conceitos e falei até sobre sinais e sintomas. Mas eu quero, diante desses assuntos, que vocês façam uma atividade, que essa atividade vocês vão, diante de cada doença, de cada problema desse, vão me dar toda a assistência, ou seja, o tratamento e assistência de enfermagem para cada uma dessas doenças, tá certo? Vai ser a última atividade para somar com a nossa avaliação, que será na próxima aula, e desde já desejo bons estudos e estou aguardando o material, ou seja, o trabalho que estou emitindo para vocês, e que qualquer dúvida podem falar tanto no grupo como no privado, tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.